Bom dia, vamos aqui para mais uma aula de Arima, mas dessa vez vamos só resolver exercícios, tá? Para ajudar vocês para a prova. Então eu propus aqui dar uma olhada nos exercícios, tá? E eu botei aqui na lista de exercícios, eu botei os exercícios que vocês fizeram na prova mesmo, para a gente dar uma olhada e a gente poder refazer eles aqui e assim vocês se prepararem para as próximas provas futuras, né? Ou as provas de recuperação, o que for. No caso aqui, vamos tentar resolver esse exercício 6, vamos entender como que funciona. Use Arima 110. 110 é o Arima com autorregressivo, com integração e também com, mas não tem média móvel por causa do zero aqui. Então, para calcular a previsão para todos os tempos 1 ao 6, sendo que ele já deu as constantes para a gente, então a gente não precisa calcular essas constantes, e após isso calcule a soma dos erros esperados, tá? Da previsão usando o tempo 2 assim como referência. Repara aqui então que se a gente vai fazer o Arima 110, a gente tem que entender qual é a função do 10, tá? No caso aqui, como a gente vai precisar de autorregressão, a gente vai precisar de integração, a gente vai precisar fazer o seguinte. 110 vai ser igual a, no caso aqui, o φ vezes o anterior. Repara aqui, como a gente não tem o erro, a gente não precisa botar a parte do erro na equação. A parte do erro na equação seria esse aqui, tá? No caso, a gente não precisa por isso, porque está zerado. E repara também que não tem constante. Quando você tem esse 1 aqui, você trabalha justamente com a diferenciação. Então, você não trabalha com constante, tá? Então, fica só isso aqui mesmo. O Arima 110 é só essa parte aqui da equação. Repara que quando a gente fala das funções do Arima 110, a gente também põe um erro, que é o erro esperado no tempo que você está calculando. Mas se você estiver usando os melhores constantes, esse erro aqui é igual a zero, tá? Então você não precisa também pôr ele na equação. Em outras palavras, o 110 é só isso aqui. Como que a gente calcula então, como que a gente faz a previsão usando o 110? Vamos usar aqui o tempo e vamos fazer esse exercício. Temos aqui o tempo e temos aqui o y das vendas. No caso, o tempo é 1, 2, 3, 4, 5. E as vendas foram 80, 70, 90, 110 e 120. Vamos agora então fazer justamente essa parte aqui. Essa parte é a diferenciação, é a diferença entre um e o outro. O mês 2 para o mês 1. Então, vamos fazer isso aqui. Repare que não dá para fazer esse menos o zero, porque não existe o zero, né? Então, esse aqui a gente corta. É como se você não tivesse diferença. Desse para esse, repara que 70 menos 80 dá menos 10. 70 menos 90, no caso, 90 menos 70 dá 20. 110 menos 90 dá 20. 120 menos 110 dá 10. Então, essa aqui é a coluna que a gente vai utilizar para fazer as previsões. Como que a gente vai fazer a previsão? A previsão, no caso, vai ser justamente o seu atual, tá? O seu valor, o valor que você achou na semana anterior, mais isso aqui, mais o que deveria ser a diferença. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui a gente não consegue fazer a previsão, tá? Mas nesse segundo aqui a gente já consegue, porque a gente tem o valor da anterior. O valor da anterior é 80. Então a gente vai fazer o quê? 80 mais a da anterior também, né? No caso a gente não tem ela, então a gente vai multiplicar por zero, tá? No caso o φ do problema é 0,6, então é 0,6 vezes 0. Então a previsão que a gente vai fazer aqui para o mês 2 é 80. Vamos agora para o mês 3. Qual a previsão que a gente vai fazer? A gente vai pegar o mês anterior, que é 70, e fazer 0,6 de menos 10. Isso dá menos 6, vai ficar 64. Repara que a previsão aqui já começou a errar feio, né? Porque 90 e 64, o Arima, no caso aqui, ele demora um pouco para pegar quando o seu problema vai e volta. Ele demora, né? Então, repara aqui que ele caiu, aí só depois que ele cai que ele faz a previsão de queda também. Então, por isso que vai dar ruim quando você tem uma sazonalidade, você tem que fazer outra coisa para a sazonalidade.
Repara aqui também, você tem que usar o Arimax para sazonalidade. Repara aqui agora, vamos para o 4, 90 mais 0,6 vezes 20. Isso aqui dá 12, mais 90 dá 102. E 110 mais 0,6 vezes 20 novamente, que dá 12. Isso daqui dá 122. E a gente tem aqui a previsão do 6, tá? Não teve valor no 6, a gente não consegue saber a diferenciação do 6, a integração do 6, tá? Mas a gente consegue fazer isso aqui, ó, 120 mais 0,6 vezes 10. Se a gente fosse fazer uma previsão do quanto vai estar no mês 6, a gente chutaria 126 aqui na nossa previsão, tá? Então repara que o Arima, para montar essa tabela aqui, é até relativamente fácil, né? Porque você só tem que lembrar que você tem que fazer da semana anterior. Mas repara que o problema é se lembrar qual Arima você tem que fazer e qual Arima mais adequado para o seu problema, tá? Porque cada problema são 12 Arimas, né? São 10 Arimas, na verdade. Então cada Arima é mais adequado e eu só te dei o Arima mais simples aqui. Tem o Arimax com sazonalidade, com várias outras coisas que vocês podem botar no meio. Agora, só que o problema aqui, a gente vai olhar aqui pro exercício, ele não parou aqui, ó. Depois ele escreveu, após isso, calcule o SEE da previsão usando o tempo 2 a 5 como referência. Então aqui, no caso, a gente vai ter que também usar qual foi o nosso erro, né? E o nosso erro, como que a gente calcula? Vamos olhar aqui. Para calcular o SEE, a gente tem que ver o erro da previsão. Então a gente vai fazer o y menos y barra e levar ao quadrado, tá? Isso aqui. Tá? Então é isso que a gente quer. No caso aqui, a gente vai ter que fazer 70 menos 80, 70 menos 80 elevado ao quadrado, que vai dar 100. Né? 70 menos 80 dá menos 10 ao quadrado dá 100. Quando a gente for fazer esse segundo aqui, ó, a realidade foi 90, mas a previsão deu 64. Vamos ver o erro daqui. 90 menos 64 elevado ao quadrado. Aí aqui eu vou precisar da calculadora para me ajudar. Vou fazer aqui na calculadora do Google mesmo. No caso aqui, a gente vai fazer 90 menos 64, que dá 26. 26 vezes 26, acho que fica mais fácil até fazer assim. Isso vai dar 676. Vamos ver o erro da previsão aqui do tempo 3. Era para ser no tempo... Não, o tempo 3 a gente já fez. Agora vamos para o tempo 4. O tempo 4 era para ser 102, mas no final a gente chutou... era para ser 110 e a gente chutou 102. Tá, não foi tão ruim dessa vez, né? Menos 102. Isso dá 8 elevado ao quadrado, que dá 64. E se a gente for fazer do tempo 5, era para ser 120 e a gente chutou 122. Não foi tão ruim dessa vez também não, hein? 120 menos 122 ao quadrado, isso dá 4. Então vamos somar aqui, ó, esses valores todos dessa coluna para a gente saber o quanto que foi de erro total, tá? O resíduo aqui. Isso aqui também a gente pode chamar de resíduo. Quanto foi o total que ocorreu? A gente vai fazer 676 mais 64 mais 4 mais 100. Isso vai ser igual a 844. Então, repara aqui que a soma total dos erros deu 844, tá? 44, a soma total dos erros ao quadrado. Como isso aqui está ao quadrado, quando a gente for fazer, de fato, entender o erro esperado da sua regressão, né? Você vai ter que depois tirar a raiz quadrada. Então, a gente vai fazer agora o SEE. Como que a gente calcula ele? A gente vai justamente pegar a soma quadrática total, mas a gente vai tirar a raiz quadrada. 844. Como a gente está querendo pegar um erro esperado, assim, em outras palavras, a gente quer saber o quanto que você deve errar em média, a gente vai pegar a quantidade de elementos que você está fazendo. A gente está fazendo para 4 previsões. Então a gente vai fazer 4. E você vai diminuir pela quantidade de constantes. No caso, a constante aqui é uma. A gente só tem uma constante nessa arima 110. Então é menos 1. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 844 menos sobre 3. Quanto que é 844 sobre 3? Vai dar 281. E a gente vai tirar a raiz quadrada disso.
de 281,333. Isso vai dar 16,77. Então, o SE é raiz quadrada de 281 e vai dar 16,77. Repara então aqui que o erro esperado de cada previsão que é feita aqui por esse arima é de 16, tá? Você vai errar 16, algumas vezes 16 para cima, algumas vezes 16 para baixo, né? Mas o esperado é 16. Então, repara que é uma arima, não, talvez não seja o ideal. Então, você pode, depois que fazer essa mesma previsão, você pode fazer novamente com outra arima para ver se o outro arima seria mais adequado. Vamos tentar fazer com outra arima para entender essa situação. Vou apagar aqui esse SE. Deixa eu apagar essa parte toda aqui também. Qual outra arima a gente pode fazer? Bom, a gente pode deixar ele mais complexo e botar um arima 111. Um arima 111 é você começar a aceitar que você tem que também utilizar a média móvel. Em outras palavras, você tem que também utilizar o erro da sua equação, da sua previsão, como base para fazer as previsões futuras. Se você está errando na sua previsão, ele tem que se ajustar a esse erro. Então, no caso, você soma e você adiciona mais uma constante aqui, que é aqui o beta e o t, de menos 1. Então, você passa a adicionar mais um fator aqui na sua previsão para calcular. No caso, o problema já deu, se a gente for utilizar o arima 1,1, a gente vai utilizar com esse aqui, e o problema diz que esse aqui é 0,3 se existir. Então vamos lá, como que a gente faz uma previsão com este aqui? A previsão com este aqui já começa a ficar um pouco mais complexa, porque repara que você não tem apenas a integração, mas você também tem que ver o erro quando você for calcular. Então, como que a gente faria o cálculo aqui da segunda? O cálculo da segunda ficaria 0,6 vezes. No caso aqui, a gente seria, vamos botar aqui, 80 mais 0,6 vezes a diferença que a gente não tem aqui calculada, mas repara que como a gente não teve uma previsão no coisa, a gente não teve erro também. Então, como que fica aqui, ó, essa situação? Então, repara que para a gente calcular o erro da 2, como que a gente calcula se a gente não teve a previsão para poder dizer se teve um erro? Então, a gente pode simplesmente escrever 0,3 vezes 0 para dizer, e de novo, novamente, a previsão seria 80. Mas repara que seria meio errado, né, escrever isso. Mas tudo bem, vamos deixar aqui 80 por hora. Olha como que fica agora a previsão do próximo. A previsão do próximo ficaria 70 mais 0,6 vezes menos 10, mais 0,3 vezes... No caso aqui, ó, se aqui chutou 80 e aqui era para ser 70, repara que a gente errou mais 10, né? Mas a gente errou, no caso, o seu erro foi para cima. Agora você quer que ele se ajuste, então você quer que vá para baixo. Então você vai fazer 70 menos 80 e vai multiplicar isso aqui por menos 10. Como isso aqui vai ser multiplicado por menos 10, olha como que vai ficar. 70 mais 0,6 vezes menos 10 dá menos 6, mais 3 vezes menos 10 dá menos 3. Então vai ficar, no caso aqui, menos 6 com menos 3 dá menos 9, 70 menos 9 dá 61. Vamos para o próximo aqui. Era 61, mas era para ser 90. Repara que o erro no final acaba piorando a situação, né? Você ficou mais longe ainda do resultado que deveria. Vamos fazer aqui o próximo. 90 mais 0,6, agora é vezes 20, mais 0,3. Vamos lá. Chutou 61, era para ser 90. 90 menos 61 vai dar 29. Repara que isso aqui, de dar 29, acaba agora ajudando a voltar a equação para o que deveria ser inicialmente. Vamos aqui fazer essa conta. Se a gente fizer 90 mais 0,6 vezes 20 mais 0,3 vezes
29. Isso vai dar 110,7. Repara que agora a previsão começou a bater junto com a realidade. A previsão já começou a... Pelo menos quando você tem esse novo fator aqui, que calcula o erro, e você põe o erro junto na equação, ele tende a, se tiver esses movimentos mais bruscos, ele tende a pelo menos ir mais rápido, chegar mais rápido ao que deveria ser a realidade, tá? Vamos aqui para o próximo. O próximo vai ficar 110 mais 0,6 vezes 20 mais 0,3 vezes... Qual foi o erro daqui? 110 menos 110,7 vai ficar menos 0,7, tá? Vamos novamente aqui para a calculadora. Vai ficar 110 mais 0,6 vezes 20 mais 0,3 vezes menos 0,7. Fecha aqui. Dá 121,79. Repara que novamente está mais perto, até que usando o Arima 1.0, né? O erro está ajudando a se deixar mais próximo do que deveria. Se a gente quisesse agora fazer uma previsão para o mês 6, como que a gente faria? A gente vai pegar aqui o 120 mais 0,6 vezes 10 mais 0,3 vezes, no caso, 120 menos 121,79 dá menos 1,79. Isso aqui vai ser igual. Vamos aqui fazer novamente. 120 mais 0,6 vezes 10 mais 0,3 vezes menos 1,79. 125,46. Então, assim, a gente poderia novamente calcular o SEE desse problema, mas eu acho que deu para enxergar que isso aqui fez uma previsão um pouquinho melhor, né? Repara que os erros aqui, quando começa o 110, 110,7, 120, 121,79, quando ele começou a se ajustar, o Arima se ajustou bem. Então, talvez o certo seria o Arima 1.1 para esse problema aqui. Aí a gente teria que ver. Agora, com certeza, esse problema aqui, você pode observar que existe um aumento dos valores. Então, como existe um aumento dos valores, a gente, por ter esse aumento, é uma série não estacionária. E por ser uma série não estacionária, com certeza, se a gente botar o zero aqui do meio, a previsão deve ficar muito ruim. Então, se a gente não usar a integração, que é justamente o triângulozinho para baixo aqui, a gente provavelmente vai fazer uma previsão muito ruim sobre esse problema. Vamos aqui dar uma olhada. Como que seria uma previsão se usasse o Arima 1.00? Se eu fizesse o Arima 1.00, no caso você volta a ter constante, tá? Porque você não está usando integração, então você pode começar a... Você está usando como se fosse uma regressão simples. Então você passa a ter o quê? Você passa a ter o C da constante, tá? Mais, aí no caso o φ, vezes o anterior. E é claro, mais o erro, né, esperado da anterior, o erro esperado seu, só que isso aqui vai ser igual a zero se você está usando as constantes ideais, tá? Repara aqui então, se a gente usar o Arima 1.0, 1.00 na verdade, esse problema aqui provavelmente não vai ficar legal. Vamos dar uma olhada aqui, como que ficaria? Olha, de novo, a gente não consegue fazer a previsão do primeiro porque a gente precisa da anterior para fazer a previsão. No caso aqui, vamos fazer a previsão do segundo. Segundo seria constante. A constante no problema, o C da constante é 20. Então a gente vai fazer 20 mais 0,6 da anterior. 0,6 de 80. A previsão então que a gente faria para o mês 2 daria 0,6 de 80, que dá 6 vezes 8, né? Mas vamos fazer a calculadora aqui para garantir, não dá problema. 20 mais 0,6 vezes 80. Isso aqui vai dar 68. Vamos para o próximo. 20 mais 0,6 de 90. Vamos aqui fazer de novamente. 20 mais 0,6 de 90. Isso dá 74.
Vamos fazer aqui próximo 20 mais 0,6 de 110. Então a gente tá... Eita, eu fiz 90, mas era 70, tá? Desculpa. Deixa eu refazer isso aqui. Fui apressado aqui. Aqui eu posso até já escrever o resto que vai ser, que é sempre mais tranquilo isso aqui de fazer. Vamos aqui então para... Isso aqui é 74. Agora vamos aqui para o 20 mais 0,6 vezes 70. Espera aí. 20 mais 0,6 vezes 70 dá 62. Aqui deu 74 por 90. Vamos aqui para o 110. 20 mais 0,6 vezes 110 dá 86. E 20 mais 0,6 vezes 120, que dá 92. Repara então aqui que se a gente usar o arima 100, repara como que ele fica sempre atrasado, tá? A previsão não fica boa. 80 foi para 68. 80 não consegue fazer previsão para o anterior, tudo bem. 70 foi para 68, tá ótimo. Tá, não tá ruim não. Agora, 90 foi para 62. Tá ruim agora. 110 preveu 74. Repara que ele não conseguiu acompanhar o crescimento que teve. 120 preveu 86. Novamente ele não consegue acompanhar. Então o Arima 100 ele não foi feito quando você tem não estacionalidade. Porque e esse conceito é justamente o conceito se você tem crescimento, tá, ou decrescimento, você justamente tem uma queda ou um crescimento no preço da ação, por exemplo. Se você justamente não tem isso, se você não tem, tudo bem usar o Arima 100. Mas se você tem essa tendência de crescimento, você tem que usar a integração, justamente, você tem que usar a diferenciação para você ver se você consegue acompanhar, porque senão acontece isso aqui, ó, você faz uma previsão que ela tá aumentando, tá, mas repare como é que ela vai estar atrasada, ela não vai conseguir acompanhar esse crescimento. Então o Arima 100 ele não é ideal, tá, quando você não tem estacionalidade. Então, gente, resolvi aqui um exercício com Arima 1.1, um com 1.0 e outro com 1.00, tá? Existem vários tipos de Arima, mas eu acredito que eu devo ter dado uma ajudada aí para quem está fazendo para a prova, para entender como que é as previsões com Arima. Então, conto com vocês aí, bons estudos.